feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Mais uma vez retornamos com o programa Metanoia pela UniTV, canais 13 ou 95, NET Londrina e região, ou então você pode nos assistir também pela internet. Basta acessar o site da Igreja Presbiteriana Central, que é www.igrejacentral.com.br, e clicar em culto online. Todos os dias às 23 horas você vai poder nos assistir lá, com inédito às quintas-feiras e reprise todos os dias às 23 horas. Nós somos privilegiados por estarmos aqui e você poder abrir a sua casa para podermos entrar com essa proposta, renovando a nossa mente. Hoje o tema é enfrentando desafios. Tem certeza que você já ouviu aquela famosa frase: você está estressado? Com certeza eu estou, cheio de desafios e problemas. Quem sabe você está com os desafios da escola, da faculdade, do primeiro emprego. Às vezes você está aí trancado no quarto estudando por um grande concurso que é o sonho da sua vida. São situações em que muitas vezes perdemos o controle. São desafios tão grandes que muitas vezes nós perdemos o controle. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema. E o seguinte, sabe quem a gente trouxe aqui? Sabe quem que a gente trouxe aqui para falar um pouquinho sobre os desafios da vida? E pensa numa pessoa que enfrenta desafios. Alta velocidade, piloto de 3 categorias, piloto da Stock Car, de marcas brasileiras e da GT3, e olha, o cara manda muito bem mesmo. Valdeno Brito, ele vai estar aqui, junto com ele, o pastor Kleber Luciano de Lima também vai estar aqui, para nos ajudar a falar sobre enfrentar os desafios da vida. E olha só, o programa Metanoia é cultura, galera. Olha só o que Shakespeare falou: os fatos em si não são bons e nem ruins, mas sim o significado que atribuímos a eles. Muitas vezes nós supervalorizamos os nossos problemas, não é verdade? Supervalorizamos os desafios como problemas e não como oportunidades de crescimento. E nós vamos falar um pouco sobre isso, mas deixa eu parar aqui, senão eu vou adiantar o assunto. Nos próximos blocos, Valdeno Brito, pastor Kleber, essa galera aqui, cadê a galera? Vamos saudar o pessoal aí de casa. Aê! Muita gente bacana aqui, banda ao vivo, muita coisa boa, dicas no final do programa, e eu quero que você chame toda a galera que está aí do teu lado. Amigos, liga pro pessoal, ó, vai antenado aí na UniTV, canal 1395 da NET, ou então assiste a gente pela internet também. Programa Metanoia volta já para discutir os desafios da vida. Programa Metanoia, renovando a sua mente. Falou! O programa Metanoia retorna com o seguinte tema: enfrentando desafios. Tenho certeza que você que está aí em casa enfrenta desafios diariamente. Qual grande é o seu desafio? Gigante? Pequeno? Mas é um desafio. Diariamente nós lidamos com esses desafios. Você que é jovem, que está nos assistindo, também sabe disso. Agora, existem 2 maneiras de você lidar com o desafio. Primeiro é o seguinte: você enfrentar o desafio cara a cara e sair com ele vencedor. Ser maior que o desafio. E o segundo é você se entregar a esse desafio como uma grande barreira intransponível na sua vida e você, na verdade, ser vencido pelo desafio. Estamos aqui, uma galera toda presente, banda e também 2 pessoas especiais para falar sobre esse assunto conosco. Eu quero chamá-los aqui no palco para juntos discutirmos sobre o tema enfrentando desafios. Qual que é o seu desafio? E ele vai nos ajudar. Ele, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana Central de Londrina desde 2003, responsável pelos ministérios de pregação, pastor de redes de células, pastor da comunidade Nova Jerusalém. Vamos receber ele, pastor Kleber Luciano de Lima.
Ele também entrou na Stock Car em 2004 e foi eleito novato do ano. Em sua segunda temporada conseguiu bons resultados com até 3 pódios. Em 2007 classificou-se para os playoffs e em 2008 conquistou no Autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, sua primeira vitória na Stock Car, a grande e famosa corrida denominada Corrida do Milhão. Hoje faz parte da equipe S-Mobile Super, piloto da Stock Car, brasileiro de marcas, e da Itaipava GT Brasil, o piloto Valdeno Brito. Tema aí de vitória para você, hein, Valdeno? Obrigado pela sua participação aí, pelo convite. Obrigado, Kleber. Já pelas figuras carimbadas aqui do nosso meio. Muito obrigado mesmo pela participação aqui para falar sobre esse tema, né, Valdeno? Valdeno, você não é londrinense, você não é pé vermelho, não, né? Não, quase. Você veio de onde? Há 5 anos moro aqui, mas eu sou paraibano, de Campina Grande. Então já sujou o pé de vermelho aqui, já nas terras argilosas de Londrina. E meus filhos, então, o mais novo chegou aqui com 6 meses, fala igual paranaense, tem nada já de tá paraibano. falando porta. Tá Exatamente. Falando, que nem a gente, não tem jeito. E você, Kleber, obrigado mesmo pela sua participação. Fiquei sabendo agora que você é pai da Isabela, é isso? Acabou de nascer? É isso mesmo. Que bênção, hein? Eu estou muito feliz de estar aqui participando do programa Metanoia. Legal. Já tenho um filhinho, Isaac, 3 anos, e agora a Isabela, com 1 mês de vida. Uma benção que Deus deu. Na verdade, você não está aqui à toa, não, né? Porque eu sei que quando o Valdeno chegou aqui em Londrina, na verdade, você que ajudou a pastoreá-lo, não é isso, Kleber? É verdade. Eu sou um privilegiado. Eu falo isso porque quando o Valdeno chegou aqui em 2006, Deus me deu essa oportunidade de acompanhar o Valdeno. Então, nesses 5 anos, a gente construiu aí uma amizade. Mais do que um pastoreio, eu considero o Valdeno um amigo íntimo, né? Viajei com ele, tive a oportunidade também de ir a algumas corridas com ele. Interceder então, lá no box. Com certeza. Legal. Mas, Valdeno, me conta aí um pouquinho, qual que é a rotina de um piloto da Stock Car? Porque às vezes o pessoal só vê aquela, né, as glórias, né? Mas não vê a dedicação toda, né? Na verdade, as corridas de Stock Car os treinamentos para Stock Car começam sempre nas sextas-feiras do final de semana. É proibido por regulamento haver treinos entre uma etapa e outra, exatamente porque os custos já são altíssimos e se liberasse treinos ia favorecer cada vez mais as equipes com um maior poder financeiro. Então, assim, por isso que a gente participa de outras categorias também. Eu participo do Itaipava GT Brasil, do Campeonato Brasileiro de Marcas agora, exatamente porque, como a gente não pode treinar na Stock Car, é importante você estar participando, estar em contato com o carro, com o autódromo, com gasolina, parte mecânica. Então, você tem uma noção de quantas corridas você faz no ano? Essas 3 categorias que você tem envolvido? Esse ano vão ser 30 finais de semana de corrida. Na verdade, tem finais de semana, inclusive, que tem 2 corridas. Então, média de 40 corridas nesse ano. E a importância do preparo físico? Então, aí você estava falando da rotina. Então, geralmente, na quinta-feira, os pilotos viajam, vão para a cidade onde vai haver a corrida e no domingo volta para casa. Segunda, normalmente, é um dia de descanso, onde eu aproveito muito para ficar realmente em casa, sem fazer nada, só com a minha família, sei lá, assistindo TV. E na terça e quarta-feira, preparação física, academia, normal, que é muito importante. As temperaturas do interior do carro de corrida chegam a 60 graus centígrados e você ainda usa um macacão todo com 3 camadas aquele sol de rachar na pista. Sol de rachar, como vai estar... como está hoje em dia aqui em Londrina. Deve ter uma noção de quanto de peso que você perde numa corrida, não? Na verdade, você perde bastante líquido, embora você vá, durante a prova, você vai se reidratando, né? Você vai tomando isotônicos, água misturada com algum tipo de isotônico e acaba recuperando um pouco, mas mesmo assim, 2 a 3 quilos de líquido por corrida. Entendi. Ô Valdeno, você deve correr um risco de vida, né? Apesar hoje as corridas estarem muito seguras, ter uma alta qualidade nessa área, mas ainda, recentemente, houve um grande acidente na Stock Car e outras marcas que você corre também. E você, teve alguns anos atrás, se envolveu num acidente sério aí na sua vida. Queria que você contasse um pouco sobre, que a gente está falando hoje sobre desafios, né? E você enfrentou um desafio naquele acidente, na verdade enfrenta um desafio a cada final de semana, né? Lidando com a velocidade. Como é que é isso, lidar com a sua vida? Automobilismo, por mais que se evolua a cada ano essa parte de prevenção,
a acidentes, esse tipo de coisa. Recentemente, como você falou, faleceu um amigo nosso a estocar, ano retrasado também outro. E por mais que se tenha esses cuidados todos, realmente ainda é um esporte de risco. Eu passei por uma situação difícil, na verdade foi em 2009, não foi culpa minha, não foi um acidente, um mecânico provavelmente deixou uma conexão do combustível, da alimentação do combustível solta. Quando eu fui para a pista fazer a tomada de tempo, isso era no sábado, a classificação para a corrida do domingo, eu abri a volta, senti um cheiro meio forte de gasolina, mas continuei, porque às vezes, na hora do reabastecimento, vaza alguma coisinha e pronto. Mas, de repente, começou a sair muita fumaça, né, da parte da frente do carro, onde vai o motor, e só deu tempo de eu fazer mais 2 curvas e parei o carro no meio da pista, já a chama tomando conta, inclusive do habitáculo ali, do cockpit. E foi um momento de agonia, porque a gente é completamente preso, o cinto de segurança de 6 pontos, você senta bem atrás do carro, quase como se fosse, comparando com o carro de rua, quase no banco de trás. O Santo Antônio, a gaiola protetora também, tudo muito perto, o volante você tem que tirar. Está todo cercado ali, Você está né? todo cercado, é difícil abrir a porta, então tudo isso realmente assim, dificulta a saída nossa para fora do carro. E realmente por questões de segundos ali, décimo de segundo, passa realmente na cabeça. O que passa na cabeça? A vida inteira, assim, numa hora dessa. Realmente você faz coisas ali automaticamente, que depois eu vi até a importância de você estar bem treinado para essas situações. Eu nunca havia treinado. Mas graças a Deus, apesar da agonia, consegui rapidamente sair. Assim que eu saí, o carro foi tomado pelo fogo e foi um milagre de Deus, realmente. E daí a importância, né, de ser cristão, de acreditar que realmente Deus pode fazer o que fez. E a verdade é o seguinte, mesmo sabendo disso, é uma profissão que a gente escolhe, mas espero que Deus vá livrando, mas o bom é saber que não num acidente de carro, mas quando acontecer, se Deus quiser, lá para o final da vida, a vida eterna com Deus nos aguarda. Amém. Isso é muito bom. Nós vamos falar sobre esse relacionamento seu com Deus aí, já falta de você. Pastor Kleber, nós estamos falando para uma galera jovem aí, a galera jovem está sempre com desafios à frente, né? Hoje a gente fala muito sobre o desafio de escolher a sua profissão, aquela ansiedade toda de entrar na faculdade, qual curso escolher. E depois, quando sai da faculdade também, né? O primeiro emprego, como está difícil hoje, você não tem experiência e tal. Como que o jovem deve lidar com essa ansiedade toda, Kleber, frente a essas dificuldades todas, as dificuldades estão para todos, né? Como lidar frente à palavra de Deus, ansiedade, busca, como é que lidar com essa situação? Bom, uma coisa que é normal na vida de todos nós, os jovens, quando chega essa época da nossa vida, qual rumo nós vamos tomar, né, o que nós vamos querer para a nossa vida. Agora, a ansiedade, nós temos que tomar muito cuidado, porque essa palavra ansiedade no grego, ela significa literalmente estrangulamento. Ou seja, quando você é dominado pela ansiedade, a ansiedade vai levar você realmente a viver uma vida de derrota. E o tema de hoje é justamente enfrentando os desafios para vencer os desafios. Então, em primeiro lugar, a palavra de Deus diz que nós temos que lançar toda a nossa ansiedade em Deus, porque Ele vai tirar essa ansiedade de nós e Ele vai cuidar de nós. Agora, entre nós lançarmos a nossa ansiedade e ficarmos acomodados, nós também temos que tomar muito cuidado com isso. Não é porque eu vou lançar minha ansiedade em Deus que eu não vou fazer a minha parte. A gente não pode misturar as coisas, né? Acomodação com descansar. Então, o jovem tem que entender o seguinte, primeiro emprego, vai sair da faculdade, ele tem que entender o seguinte, ele precisa se preparar. Ele precisa fazer uma pós-graduação, ele precisa, no mínimo, hoje em dia a gente sabe disso, né? Dominar uma língua estrangeira, quem sabe o inglês, uma língua emergente, algo que vai ser útil para ele. Então, não é porque ele crê em Deus que tudo vai ser fácil para ele, que as portas vão se abrir. Uma coisa que eu gosto muito de dizer, e que eu já ouvi que isso é verdadeiro, que Deus não vai fazer por nós aquilo que nós podemos fazer. Aquilo que nós não podemos fazer, com certeza Deus vai fazer com muito prazer. Mas a minha parte, eu tenho que fazer. Cabe a nós. Então o jovem tem que lutar. Você falou sobre preparo. Interessante isso, né? Você entende então que quanto mais preparados, os desafios podem ficar menores, então? Com certeza, porque se você está preparado, não é que você não vai ter medo, não é que você não vai ter insegurança e até uma certa ansiedade, na medida certa.
Mas você preparado, você vai ter condições de lidar com o desafio e de saber que você tem condições de vencer o desafio. Primeiro, porque você crê em Deus, porque você sabe que Deus vai te abençoar. E também porque você fez a sua parte, porque você se preparou, você buscou, você lutou, você abriu mão de muitas coisas, quem sabe fez até algum sacrifício na sua vida, esperando por esse momento. Então, quando a oportunidade surgiu, você disse, agora é a hora, é a minha hora. Por quê? Porque eu estou preparado e eu sei que Deus vai me abençoar. Falar sobre preparo, o Valdeno falou que na hora de sair do carro, né, Valdeno? Você falou, será que eu estou treinado, será que não? Mas nós vamos falar sobre isso aí um pouquinho. Como é que lidou para você chegar numa categoria como essas de lance nacional, né? Você passou por outras categorias inferiores, tal, assim como um jogador de futebol, um atletista passa. Como é que foi desde quando surgiu isso no teu coração? Na verdade, muita gente sabe já, mas para quem não sabe, eu antes de correr de carro de corrida, eu era velejador. Eu morava de frente para o mar, em João Pessoa, fui pentacampeão brasileiro de atismo. Rapaz, está de brincadeira. Pentacampeão brasileiro de atismo. Ah, não, mas então segura aí, Valdeno, segura aí, que essa história vai ficar para o próximo bloco. Galera, você que está em casa aí, você não pode perder. O cara foi pentacampeão, é isso mesmo? De vela. E Hobbycat. E Hobbycat, que eu nem sei o que é isso, mas nós vamos aprender isso com o Valdeno no próximo bloco. Você que está aí jovem, não sai daí. Programa Metanoia mudando e renovando a sua, a minha, a nossa mente. Fica aí, não sai daí. Já voltamos. Falou! Programa Metanoia volta novamente. Metanoia renovando a sua mente ao som dessa música bem bacana de Thales Roberto. Depois você pode procurar ele aí no YouTube, Thales Roberto. Inclusive ele lançou CD novo, muito bacana, você pode escutar. Mas é o seguinte, nós estamos aqui com o tema Enfrentando Desafios. Eu já fiz essa pergunta, qual é o seu desafio? Qual o desafio dia a dia que você está enfrentando? E nós estamos aqui com uma galera, uma salva de palmas para vocês mesmos. Que é isso? Que é isso? O seguinte, vou fazer uma pergunta aqui sem combinar, sem nada, hein? Quem aqui enfrentou um desafio grande e saiu vencedor desse desafio? Quem? Você já. Então tá. Fala o seu nome. Meu nome é Lélia e o meu maior desafio foi no meu trabalho mesmo. Eu sempre tive um sonho de trabalhar com avaliação, mas eu não sabia como. O mercado, vocês sabem que é muito difícil, é fechado, né? E eu consegui entrar. Hoje eu trabalho com avaliação para o trânsito, né? Aplico psicotécnico. Eu tive que gastar com curso, eu tive que ir para Curitiba, eu tive que fazer prova no Conselho Federal de Psicologia. Você teve que se preparar a fundo para isso? Muito, bastante. Então, se você quiser passar o telefone para aquelas pessoas que ainda não passaram no curso no Detran, você pode dar um jeitinho ou não? Não tem. Ética total, então tá bom. Quem mais aqui levantou a mão? Você aqui no canto, qual é o seu nome? Bom, meu nome é Renata, meu desafio foi o exame da ordem, né? Eu terminei a faculdade o ano passado e todo mundo fala, né? O exame da OAB é horrível, é terrível, é quase impossível. Então, para mim, poderia ser uma derrota, mas foi um desafio que se tornou vitória, né? Eu fui aprovada no primeiro exame da OAB. Então, recém-formada, já com a OAB na mão, para mim foi uma vitória. O que é isso, hein, gente? Recém-formada já, advogada já, o que é isso? Parabéns. Eu sei que todo mundo aqui tem desafios que já enfrentaram. Mas também pode ser que a gente tenha desafios que a gente não conseguiu enfrentá-los e saímos derrotados, mas só que a gente tem que aprender alguma coisa. Agora eu quero voltar aqui para o Valdeno. Valdeno, o que é isso? O que é essa história de pentacampeão? No que é mesmo que você falou lá? É de atismo, né? Uma modalidade do atismo. Desculpa a minha ignorância. É que a gente é do interior, não tem mar aqui, então a gente não sabe essas coisas. Inclusive, sempre essa modalidade fazia parte dos Jogos Pan-Americanos. E eu sempre gostei do automobilismo, sempre queria correr de kart muito cedo, mas porque eu sempre... meu pai
viciado no negócio de Fórmula 1. Meus tios sempre foram muito ligados a automóvel. Mas como na infância, logo quando eu fiz 10, 11 anos de idade, na época que eu queria andar de kart, não tinha kartódromo nessa época em João Pessoa, como eu morava de frente para o mar, como eu falei, meu pai acabou comprando um barco por brincadeira, para ajudar até um amigo dele que estava vendendo o barco. Eu e meu irmão gostamos da brincadeira. No meu segundo ano, eu já fui vice-campeão brasileiro e até os 18 anos eu me dediquei bastante a isso. E foi realmente uma carreira vitoriosa. Mas tinha um sonho aí do automobilismo. E aí eu comprei um kart já com 18 anos e rapidamente também vi que tinha um certo talento. Meu pai começou a me apoiar, porque realmente é um esporte caro, que no início, se você não tiver bons patrocinadores, você não consegue ir passando de categorias. Mas já no segundo ano... Você foi para onde? Kart? Aí o campeonato regional lá em Pernambuco, de Copa Uno, depois Copa Costa, já comecei a ganhar campeonatos e pensava até em ficar nos campeonatos regionais. Foi quando a Fórmula Uno, que era um campeonato, Copa Petrobras de Fórmula Uno, que era um campeonato muito forte de carros de turismo, que tinha 40, 50 pilotos. Teve uma etapa em Pernambuco. Meu pai alugou um carro de uma equipe que até não andava muito bem, mas eu larguei em sexto, fui terceiro nessa corrida. No ano seguinte fiz esse campeonato, fui vice-campeão brasileiro. E parei de correr, na verdade, minha carreira teve 2 fases no automobilismo. Corri de 93 a 98, parei de correr na Fórmula 3 sul-americana, depois de ser também vice-campeão brasileiro de Fórmula Chevrolet, que é carrinho tipo Fórmula 1, assim, não é carro de turismo que chama, como é Stock Car, que tem aparência de carro de rua. Então, eu parei em 98 por falta de patrocínios. Então, o desafio foi enorme. Foi um momento difícil para mim, até minha vida pessoal também. Outro desafio na sua vida? O desafio foi voltar. Então, passei 5 anos querendo voltar, mas com muita perseverança, não desistindo, nos vários nãos que a gente recebia de patrocinadores, de candidatos a patrocinadores, e meu pai não tinha mais condição de investir em mim. Foi quando, depois de algum tempo, em 2003, eu voltei realmente a trabalhar mais sério com relação a isso. Foi um momento também que, na época, eu estava um pouco afastado de Deus e resolvi voltar para os caminhos do Senhor, e veio uma fé muito grande que Ele poderia fazer a diferença e me ajudar a cumprir esse objetivo. Como o pastor Kleber falou, eu não esperei somente em Deus. Realmente eu ralei muito, eu acreditava que Deus podia fazer, mas mesmo assim eu fiz tudo que podia. Se preparando para isso. Tudo que eu podia receber a bênção ao meu alcance, tudo que estava ao meu alcance para voltar. Foi quando eu voltei já na Stock Car com dinheiro, com grana para fazer 4 corridas apenas, que poderia fazer as 4 e parar. Mas aí, para encurtar a história, as 4 corridas já viraram as 12 da temporada, que outra equipe acabou me convidando para fazer o resto da temporada de 2004, e as coisas foram acontecendo e Deus só tem me abençoado, a verdade é essa. Bacana. Kleber, como é que fica então essa situação? Ele falou que teve um desafio até de ter parado, né, com um sonho no caminho. Como é que é o papel de Deus na vida de um jovem, né, frente ao desafio? O jovem precisa ficar cabisbaixo quando ele é derrotado por um desafio, porque existem desafios que nos derrotam, né? E como lidar com a situação? Como que é o papel de Deus? Deus está sempre presente? Ou Deus, será que abandona o jovem aí no caminho? Não, é verdade. Nós temos que entender que Deus tem o tempo dele, o modo dele agir, que não é o nosso. Não é porque eu sofri uma derrota, não é porque é um desafio eu não consegui vencê-lo, que eu vou me entregar ao desânimo, aquele sentimento de derrota, e ser dominado por essa situação. Eu tenho que entender que Deus está comigo sempre. Assim como Ele está comigo na hora da vitória, abrindo as portas para que eu vença os desafios, Ele está comigo também quando eu me frustro, quando eu fico triste, quando muitas vezes eu fico desanimado. Nós temos que entender que Deus é um Deus presente 24 horas na nossa vida, que nos acolhe, que nos abraça, que nos dá carinho, que nos ama e que sempre nos diz algo maravilhoso da palavra dEle, né? Que Ele sempre diz assim: meu filho, não temas, porque eu estou contigo, né? Não fiques abalado, né? Não tenha medo do futuro e dos desafios, porque eu estou com você naquele desafio, estou com você hoje, estou com você sempre. Esse é o nosso Deus. Deus está sempre presente. Aí, jovem, você que está em casa assistindo, escuta aí, o pastor Kleber deu uma mensagem bem bacana. Deus está sempre presente, seja na vitória ou seja na derrota, né? E o que o jovem precisa tirar na derrota, Kleber? Ele precisa tirar o quê? Uma lição? Ele tem que crescer? Ou ele tem que mudar de rumo? Como é que ele dá com a derrota na vida do jovem?
Olha, lidar com a derrota não é fácil. Já que nós estamos aqui falando de desafios, aproveitando o Valdeno aqui falando de automobilismo, de competitividade, lidar com a derrota não é fácil. Nós não gostamos de perder. O ser humano, ele não gosta de sair derrotado em nada, né? Nem bolinha de gude. Né? Campeonato de bolinha de gude, figurinhas, nada disso a gente não gosta de perder. Mas nós temos que entender que sempre há algo a ser aprendido. Quando existe uma derrota, eu preciso fazer uma reavaliação. O que eu fiz de errado? Porque pode ser que eu fiz muitas coisas erradas. Por isso que eu não obtive sucesso, por isso que eu não consegui vencer o desafio. Então eu preciso aprender com os meus erros, aprender na derrota e entender que Deus sempre quer o meu melhor. Deus quer que eu me prepare mais, Deus quer que eu persevere mais, Deus quer que eu tenha mais fé, porque muitas coisas, vamos ser bem sinceros, né, pastor Emerson? Se as coisas são de mão beijada na nossa vida, a gente não dá muito valor. Aquilo que é mais suado, aquilo que a gente luta mais, aquilo que a gente realmente empreende mais força, né? A gente vai valorizar mais. Então a derrota sempre traz algo muito bom para nós, que é o nosso crescimento, que é para a gente melhorar e não para a gente piorar. O jovem tem que pensar isso. Não é porque ele sofre uma derrota hoje, né, que ele vai se entregar ao desânimo e ao fracasso. Mas ele tem que aprender que aquela derrota pode ser algo grande de sucesso na vida dele, se ele souber usar isso. Você comentou aí sobre escolhas, a importância das escolhas. O jovem está num período de escolhas. Muitas escolhas na sua vida, que determinam o resto da sua vida, para onde ele vai trilhar. E muitas vezes as escolhas estão erradas, né, Kleber? Escolhas pela própria convicção, pelo que o mundo diz, porque as mídias dizem, né? Como é que o jovem tem que escolher? Frente a quê? Pautado em quê? Firmado no quê? Ele tem que fazer as escolhas para a sua vida. Olha, em primeiro lugar, o jovem ele tem que entender o seguinte, aquilo que ele gosta. O que ele gosta de fazer? Porque muitas escolhas, muitas vezes, são baseadas nas escolhas dos outros e naquilo que as pessoas dizem que dão certo. E falando de profissão, muitas vezes a pessoa pensa assim, eu vou escolher algo que vai dar muito dinheiro. E às vezes se frustra. Né? As coisas não dão certo, as coisas não saem como ele imaginou. Então, em primeiro lugar, ele tem que pensar o que eu quero ser, aquilo que eu gosto de fazer. E falando em Deus, claro que a gente tem que buscar primeiro as nossas escolhas em Deus. O que Deus tem para a minha vida? Porque muito jovem, ele não faz essa pergunta. O que Deus tem para mim? Será que Deus quer que eu seja um advogado? Será que Deus quer que eu seja um atleta? Será que Deus quer que eu seja um jornalista? Então, nós temos que colocar aí diante de Deus. Deus, qual é a profissão que o Senhor tem para mim? Qual é a melhor escolha que eu tenho que fazer? E a escolha que vem do Senhor para mim. Trilhar nesse caminho. Trilhar o caminho. Se a gente quer vencer, abençoar. Em primeiro lugar, eu tenho que buscar aquilo que Deus tem para mim. O que Deus tem para mim? O que Deus tem para a minha vida? Porque se eu entender que Deus tem o melhor para mim e eu descobrir qual é esse melhor, 100% eu posso afirmar aqui que vai dar certo na vida desse jovem. Interessante. O que Deus tem para mim? O Valdeno aí participou de uma corrida famosa, né, Valdeno? Em 2008, foi isso? Que você foi campeão? A corrida do milhão, conhecida corrida do milhão, e você foi vencedor nessa corrida, né? Eu tive o privilégio de assistir você na televisão, inclusive tem algumas imagens, acho que da última volta que você estava enfrentando aí e saiu-se, consagrou-se campeão dessa corrida. E o que foi para você esse desafio, enfrentar esse desafio e ter essa vitória numa corrida importante como dessa, com a visibilidade como essa corrida teve? Eu vinha já de 11, 12, 13 pódios, várias vezes segundo, terceiro na Stock Car. Já havia vencido bastante em todas as categorias que eu tinha participado e não entendia, até questionava, perguntava, meu Deus, por quê, né? Assim, eu estou numa equipe competitiva, como era essa equipe, e sempre chegando tão perto, às vezes liderando a corrida, alguma coisa dava errado, mas não desisti. E Deus mostrou que, como o pastor Kleber disse, tem um tempo dele. E ele separou simplesmente a maior corrida de todas até hoje, porque até já tiveram outras duas corridas do milhão, mas foi de reais, essa foi de dólares, foi verdade, única. Corrida de $1 milhão. Então, assim, ele realmente separou a corrida que pagou o maior prêmio. A questão do maior prêmio não é nem a questão da grana em si, até porque você divide com a equipe e tudo, mas o que eu quero dizer é que Deus separou a corrida mais famosa de todas para mim. Entendeu? Assim, que eu não entendia o porquê. Eu muitas vezes até conversava com o pastor e sem entender, mas assim, foi
foi muito gratificante. Depois disso tudo ficou claro para você. Qual o tudo, propósito de Deus. Exatamente. Então, assim, não é quando a gente quer, é no tempo de Deus mesmo. Eu nunca desisti, sempre busquei a vitória, como venci depois dessa corrida de novo, e vou buscar vencer sempre. Mas a gente tem que estar preparado também, como o pastor disse, para as derrotas, né? Elas fazem parte do nosso aprendizado. Por exemplo, eu passei na corrida de Stock Car, tem 32 carros, um apenas vence. Então, assim, tem 31 derrotados, embora seja bom chegar em segundo também, em terceiro, mas a gente tem que procurar tirar lições de quando a gente não venceu, o porquê daquilo, onde a gente pode melhorar, porque na profissão, tudo bem, eu acho que, em primeiro lugar, é o reino de Deus, é Deus nas nossas vidas, a nossa família, mas na nossa profissão eu entendo que Deus quer que a gente faça o melhor possível também. Eu quero ser o melhor na minha profissão. De repente, o advogado, o professor que vai ser, eu acho que ele tem que procurar ser o melhor naquilo. Embora tenha muita gente boa também, mas fazer tudo com excelência, né? Eu acho que isso agrada a Deus também, na banda, em tudo que é lugar. Você, de repente, na sua profissão, como pastor, estudar bem a Bíblia, saber, né, os versículos ali naquela hora do acompanhamento. Então, isso eu tenho aprendido nas minhas derrotas, tenho muito que aprender ainda, mas com a misericórdia e graça de Deus, Ele ainda vai me ensinar muito. Então, vamos assistir um vídeo aqui da sua declaração após ter ganho essa corrida, que você faz uma declaração bem importante ali, que você dedicou essa vitória para a pessoa mais importante da sua vida. Vamos escutar então aí, no telão. Agora com o vencedor da Corrida do Milhão, no Rio de Janeiro, em 2008, Valdeno Brito. Valdeno fez uma linda declaração no final da corrida que tocou todos os nossos corações. Valdeno, fale um pouquinho da sua visão das coisas, da corrida de hoje, e em que momento você percebeu que, de fato, a corrida poderia ser sua? Eu venho batendo na trave já há algum tempo, desde quando eu voltei a correr em 2004, eu voltei exatamente na Stock Car. Eu acho que esse é o 10º pódio e nunca tinha vencido, e realmente é muito gratificante. E a primeira vitória seja exatamente num momento como esse, da corrida que acredito ser a mais importante de toda a história da Stock Car. E como eu já disse antes, já dediquei essa vitória à pessoa mais importante da minha vida, que é Jesus Cristo, quem mudou minha vida realmente, a minha família, meus pais. E realmente o momento é único. Vi que podia vencer a corrida, na verdade, desde os treinos eu vi que o carro estava bom, mas eu sei que é uma série de fatores que definem uma corrida como essa. E a equipe fez o trabalho perfeito, me deu um carro muito bom, principalmente com os pneus slick, e assim, tudo contribuiu para essa vitória. Mas a Bíblia diz isso, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, e Ele me presenteou, me deu esse presente maravilhoso e estou muito grato a Ele. É isso aí, Valdeno. Você dedicou a sua vitória para a pessoa mais importante da sua vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Como é que entrou Jesus Cristo nesse coração aí? Conta aí para a galera. E nesse momento, realmente, foi como eu senti desde a sexta-feira do final de semana dessa corrida, os treinos no sábado, uma hora que veio a chuva na tomada de tempo, que acabou me ajudando, no domingo também, eu senti realmente a presença de Deus, né, durante esse fim de semana. Então, foi clara essa vitória, foi muito claro para mim que foi Deus que me deu, eu sozinho, com as minhas condições e da equipe, a gente não teria condição de ter vencido, né? E Jesus Cristo, na verdade, entrou na minha vida desde cedo. Eu nasci num lar cristão, né? E já acostumado a ir escola dominical e esse tipo de coisa. Me afastei um pouco de Deus durante algum tempo na minha vida, mas graças a Deus, em 2003, foi quando eu tinha parado de correr em 98, em 2003 eu me reencontrei com Deus, e foi quando eu tive aquela fé que Deus ia e podia fazer alguma coisa por mim, ou muita coisa por mim no meu profissional. Então, eu considero que foi nesse ano de 2003 que Ele entrou para valer na minha vida, e não quero mais nunca deixar de tê-lo como o meu Senhor e Salvador.
Legal, legal. Inclusive você deu várias entrevistas falando sobre isso, né? Dedicando a Jesus Cristo. Foi muito bacana mesmo e encorajador para nós. Kleber, Valdeno, quero agradecer mesmo a presença de vocês. Foi muito bom. Que pena que o nosso tempo é curto, mas já deu para a gente conversar um pouquinho sobre aí os desafios da vida. Eu sei que você tem corrida esse final de semana em Londrina, que realmente Deus te abençoe lá. Seja sal, seja luz. Deus te abençoe. Kleber, obrigado. E você aí de casa, não fica de fora. O próximo bloco ainda tem dicas, muita coisa para falar. E a gente se fala porque o programa Metanoia renova a nossa mente. Falou! Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui. Voar com o Pai, nas asas da fé, ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Estou pronto, sempre pronto, totalmente submisso a ti. Estou deixando tudo para trás, todo o meu ser entrego a ti. Eu tô pronto, e você? E você tá pronto? O programa Metanoia renovando a sua mente, fazendo essa seguinte pergunta: quais são os desafios que você tem enfrentado na sua vida? Eu tenho enfrentado alguns, vou falar para você, mas é o seguinte: em todos eu saio vencedor porque eu tenho Cristo no coração. Quem tem Cristo no coração aí? Aê, galera, isso aí. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, uma pergunta geral. Quem está pronto aqui para enfrentar os desafios da vida? Pode levantar sua mão ou não? Sempre, né? Sempre. Sozinho ou não? Sozinho não, né? Com Jesus? Então tá, essa é a nossa mensagem para você que está aí do outro lado da tela, você jovem que está nos assistindo. Os desafios têm que ser enfrentados com uma galera, sim, amigos, para valer, pessoas que têm Cristo no coração e, acima de tudo, enfrentá-los ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa proposta para você. O programa Metanoia fala sobre renovação de mente. E esse programa a gente não faz sozinho, não. A gente quer a sua participação. Por isso nós temos as nossas redes sociais para você ficar ligadinho conosco. E também você pode lá teclar. Nós queremos com certeza ler os seus recados, suas opiniões e sugestões dos próximos temas dos nossos programas. Você pode nos seguir pelo facebook.com Metanoia Jovens e @Metanoia Jovens pelo Twitter e deixar lá a sua sugestão, e com certeza nós estaremos lendo cada uma delas e com carinho tratando delas, e quem sabe a sua sugestão não vira um tema real para esse programa. O programa Metanoia tem essa tendência: renovar a nossa mente, mas também ouvir a sua opinião, pensar de uma forma diferente. Inclusive hoje o tema foi enfrentando desafios, e eu trouxe aqui a letra de uma canção de Gonzaguinha. Olha só o que ele disse: viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. A vida é cheia de desafios, é claro. Você que é jovem, enfrenta desafios dia após dia, como nós já dissemos aqui. Hoje teve o Valdeno, o pastor Kleber, falaram sobre os desafios da vida. E eu sei que você pode ser não um corredor de Stock Car como o Valdeno, mas você pode ter os seus desafios da sua vida, com certeza. Desafios foram feitos para serem vencidos. Desafios foram feitos para serem transponíveis. É isso o nosso chamado para você. E eu quero te dar aqui somente 3 razões para você enfrentar os desafios da vida. Primeira razão: que não estamos sozinhos. A Bíblia do Senhor, a palavra do Senhor diz, Isaías 41, versículo 13 diz: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Imagine só, o Senhor Deus Todo-Poderoso te tomando pela mão direita e dizendo, não temas que eu te ajudo. Você já imaginou que nos desafios da vida, você não está sozinho? Não está sozinho. Não só as pessoas fisicamente podem estar ao seu lado, sua família, seus amigos, com certeza, mas a presença do Deus Todo-Poderoso sempre nos acompanha. Ele disse, eu te tomo pela tua mão direita e digo, não temas, eu te ajudo. Quer mais uma razão? Segunda razão para você enfrentar os desafios da sua vida, é que aquele que está conosco é maior que os nossos desafios. Já se disse que quando nós olhamos para os desafios, nós temos 2 diferentes óticas. A primeira é o seguinte: você olhar para o desafio de baixo para cima. O desafio é maior do que você imagina.
Mas quando nós estamos com Deus, olha só, preste atenção. Quando nós estamos com Deus, os desafios são olhados de cima para baixo. E eles já não são tão grandes como pareciam. E essa é a segunda razão para você enfrentar os desafios. Com Deus no coração, os desafios se tornam pequenos. A palavra do Senhor diz que o que é impossível aos homens é possível a Deus. Terceira razão para você enfrentar seus desafios é que nós somos mais que vencedores, independentemente das circunstâncias que nos rodeiam. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo deixa bem escrito assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas, preste atenção, somos mais que vencedores. Não é apenas uma vitória. Paulo deixa bem claro que nós somos mais que vencedores. Por mais que o Valdeno tenha ganhado uma vitória, ele sabe que a maior vitória na vida dele não foi aquele pódio em 2008, lá no Rio de Janeiro, quando ele se consagrou campeão das corridas mais famosas do automobilismo brasileiro, a corrida do 1 milhão. Mas foi aquele dia em que ele se rendeu a Jesus Cristo. Esse foi o dia mais maravilhoso na minha vida também. Eu quero convidar você, jovem, a enfrentar esse desafio da vida com Jesus Cristo no seu coração, na sua mente. É Ele que nos possibilita a renovar a nossa mente. Por isso o programa Metanoia tem essa função, levar para a sua casa uma renovação de mente ao lado de Jesus Cristo. Então não esqueça, nós não estamos sozinhos nos nossos desafios. Aquele que está conosco, nosso Deus, é maior do que todos os nossos problemas, e somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Coloca isso na sua cabeça, porque nós temos muito mais coisa para falar e para desfrutar do que ser vencidos pelos nossos desafios tão pequenos do dia a dia. Sorria, abra um sorriso nos lábios e creia, Jesus Cristo está sempre com você. Não esqueça disso, jovem. Você que saiu do outro lado, muito obrigado pela sua participação e pela sua presença no mais esse programa. Nós vamos encerrando por aqui. Você não sai daí, tem muita coisa aí na programação da UniTV para você, para mim. Mas lembre-se, programa Metanoia, Jesus Cristo no coração, renovando a sua mente. A gente fica com a música. Muito bacana. Mas é o seguinte, eu vou chamar uma galera aí. Vem aí, galera! Louvo pela força, louvo por vitória, cantando sempre vou, até chegar ao céu de glória. Renovando a sua mente. É festa, é festa de louvor, cantando pelos anjos. Estou ensaiando pra quando chegar, também ser aceito naquele coral. Se você quiser, também pode cantar nesse lindo coral.